Naquele tempo, quando a multidão começava a crescer ao redor de Jesus, muitos vieram não apenas por curiosidade, mas por uma fome mais profunda. A fome da alma, o desejo sincero de ouvir palavras que curassem o espírito cansado. O povo sofria sob o peso de impostos, doenças, injustiças e solidão. E foi então, diante de corações sedentos de direção, que Jesus subiu ao monte. Esse monte, simples e silencioso, tornaria-se o cenário do discurso mais poderoso da história. O Sermão da Montanha. Era manhã e a luz suave tocava a colina, dando ao momento um tom sagrado, como se o próprio céu estivesse testemunhando o que aconteceria. Jesus se assentou, como faziam os mestres da época, e seus discípulos se aproximaram. Em torno deles, homens, mulheres, idosos e crianças buscavam um sentido que ultrapassasse as regras rígidas de sua religião e o desespero cotidiano. Então ele começou a falar, e suas primeiras palavras ecoaram como um sopro de esperança. Bem-aventurados. Não eram promessas para o futuro distante, mas declarações poderosas de quem são os verdadeiramente abençoados aos olhos de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, disse ele, revelando que a verdadeira grandeza é a humildade. Não a miséria material, mas a consciência de que dependemos de Deus ali. Jesus invertia toda a lógica humana. Os humildes são os reis do reino dos céus. Em seguida, proclamou: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Em um mundo onde a dor era vista como punição, Jesus mostrava que Deus não se afasta do sofrimento. Ele se aproxima para transformar lágrimas em conforto eterno. E ainda, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A mansidão, muitas vezes confundida com fraqueza, se revela como força controlada, domínio de si, coração pacífico que recusa o caminho da violência. Cada bem-aventurança era como uma chave espiritual abrindo portas para um novo modo de viver. Ao falar dos que têm fome e sede de justiça, Jesus não falava apenas de julgamentos terrenos, mas de uma busca profunda pela verdade divina. Aos misericordiosos, ele prometeu misericórdia, e aos puros de coração, a visão de Deus, não apenas um privilégio futuro, mas uma experiência interior onde a alma encontra a presença divina. Quando declarou: bem-aventurados os pacificadores, Jesus elevou o valor da paz a um nível nunca antes visto. Não a paz passiva, mas a paz ativa menos aquela que reconstrói laços. Cura relacionamentos e trabalha para unir o que foi quebrado. E aos perseguidos por causa da justiça, ele garantiu: deles é o reino dos céus. Jesus sabia que seguir a verdade muitas vezes custa caro, mas também sabia que todo sacrifício por amor e retidão tem valor eterno. Após apresentar as bem-aventuranças, Jesus voltou seu olhar para a multidão e disse: vós sois o sal da terra. Com isso, ele ensinou que seus seguidores não deviam ser espectadores, mas agentes de transformação. Se o sal perde o sabor, não cumpre seu propósito. Assim, o discípulo que abandona seus valores perde a capacidade de iluminar o mundo. Jesus chamava cada pessoa ali a viver de forma que sua vida tivesse impacto real. Em seguida, declarou: vós sois a luz do mundo, não uma luz própria, mas a luz refletida de Deus, que deve brilhar através de ações, palavras e escolhas diárias. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Era um convite e um desafio. Deixar que a vida reflita a presença de Deus, de forma que outros vejam as boas obras e glorifiquem o Pai depois. Jesus tratou da lei antiga,
dizendo que não viera aboli-la, mas cumpri-la. Ele trouxe um entendimento mais profundo, que alcançava não só o comportamento, mas o coração. Quando falou sobre o homicídio, disse que a raiva injusta também fere o espírito. E sobre o adultério, ensinou que o desejo impuro já corrompe o coração. Ele mostrava que o mal não nasce na ação, mas na intenção. Ao ensinar sobre o perdão, pediu reconciliação antes mesmo da oferta no altar, porque Deus valoriza mais a paz entre irmãos do que qualquer ritual. Suas palavras sobre o amor eram revolucionárias. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, não por fraqueza, mas porque o amor é a única força capaz de quebrar o ciclo da violência. Então, num dos momentos mais marcantes do sermão, Jesus ensinou a oração que se tornaria a mais conhecida da humanidade, o Pai Nosso. Ele não ofereceu um discurso longo, mas uma oração simples e profunda. Pai Nosso, que estás nos céus, não é meu Pai, mas nosso, lembrando que somos parte de uma família espiritual maior. Santificado seja o teu nome. Um convite a viver de modo que a vida honre Deus. Venha o teu reino. Um pedido para que o mundo reflita a justiça e a paz divina. Seja feita a tua vontade, a entrega total, a confiança plena. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A simplicidade da dependência diária. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos. Uma ligação entre misericórdia recebida e misericórdia oferecida. E não nos deixes cair em tentação. Um pedido de proteção espiritual. Livra-nos do mal. A consciência de que o mal existe, mas Deus é maior. Depois de ensinar o Pai Nosso, Jesus aprofundou o valor do perdão, dizendo que Deus perdoa. Na medida em que perdoamos, o coração endurecido fecha a porta da graça. O coração misericordioso a mantém aberta. Ao falar sobre tesouros, ele orientou: ajuntai tesouros no céu. A riqueza terrena passa, a espiritual permanece. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Uma frase que atravessou os séculos e ainda hoje confronta nossas prioridades. Jesus falou também sobre a ansiedade, dizendo: não andeis preocupados quanto ao que haveis de comer ou vestir. Ele apontou para as aves do céu e os lírios do campo como símbolos da confiança em Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Uma promessa de que a vida encontra ordem quando o espírito encontra direção. Ao tratar do julgamento, ele aconselhou: não julgueis, para que não sejais julgados. Não era um convite ao relativismo, mas à humildade, ver o próprio erro antes de apontar o do próximo. Ele usou a imagem da trave e do cisco para mostrar como o orgulho distorce nossa percepção. Jesus ensinou também sobre a perseverança na oração. Pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. A fé não é passiva, é ativa, insistente, confiante. E então revelou a essência da ética cristã. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-lhes vós também. A regra de ouro, a síntese de toda a lei e dos profetas. Ao encerrar o sermão, Jesus falou das duas portas, dos dois caminhos, dos dois fundamentos. Disse que muitos escolhem o caminho largo, fácil, mas que leva à perdição. Poucos escolhem o estreito, que conduz à vida. E então contou a parábola do homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha. Quando vieram ventos, tempestades e rios, a casa permaneceu. Já o insensato construiu sobre a areia. E quando a tempestade chegou,
sua casa caiu. Assim é quem ouve as palavras de Jesus e as pratica menos, ou quem as ignora. O Sermão da Montanha terminou, mas o impacto de suas palavras atravessou séculos. A multidão ficou maravilhada, porque Jesus falava com autoridade, não como os mestres religiosos da época. Ainda hoje, cada frase desse sermão ecoa dentro daqueles que buscam luz para os dias difíceis, direção para as decisões importantes e paz para o coração inquieto. O Sermão da Montanha não é apenas um discurso, é um mapa espiritual, um guia para viver de forma elevada, profunda e transformadora. Nele, Jesus nos mostra que o reino de Deus não começa no poder, mas na humildade. Não começa no exterior, mas no coração. E assim, enquanto caminhamos pelas estradas da vida, somos convidados a subir o monte, ouvir novamente o Mestre e deixar que suas palavras transformem tudo em nós. Que este sermão continue sendo luz para o caminho, sal para a existência e força para a alma.